Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao assunto. Como a ciência está usando uma força computacional absurda para caçar o próximo grande tratamento contra o câncer de próstata. É simplesmente fascinante ver como a bioinformática avançada está revolucionando a descoberta de remédios. O que antes levava décadas de suor no laboratório com tentativas e erros intermináveis, agora é feito por simulações ultra rápidas, varrendo universos inteiros de possibilidades químicas em questão de dias. Olha só esse número impressionante, 176 milhões. Foi exatamente com essa quantidade colossal de compostos químicos que a equipe de pesquisa começou a busca incansável por uma nova cura. Para colocar isso em perspectiva, tentar achar uma molécula perfeita nesse oceano de dados é como caçar uma agulha perfeitamente específica num palheiro de tamanho de uma montanha. Se os cientistas fossem testar um por um usando os métodos tradicionais, levaria literalmente séculos. É exatamente por isso que precisaram apelar para a força bruta da supercomputação. Mas por que precisamos de uma busca tão gigantesca exatamente agora? A resposta é simples e urgente. A previsão é que os diagnósticos de câncer de próstata no mundo todo dobrem até o ano de 2040. E o mais assustador é que o tumor é incrivelmente adaptável. Ele sofre mutações e cria uma resistência perigosa contra as terapias atuais. O relógio está correndo contra nós e os métodos convencionais precisam de um atalho seguro e eficiente para vencer essa corrida. Para começar nossa jornada de resgate molecular, a referência usada é uma estrutura conhecida como CPA, ou acetato de ciproterona. Pensa nela como a atual chave química, desenhada para entrar e bloquear o receptor de andrógeno do câncer, freando o crescimento da doença. Historicamente, essa chave tem funcionado muito bem. O grande problema é que o câncer aprendeu a contornar e ignorar essa estrutura. A gente precisa desesperadamente de algo muito mais forte, com um encaixe tão preciso e profundo que seja impossível das células doentes escaparem. E é aí que entra a genialidade desse método. Os pesquisadores criaram o que a gente pode chamar de um funil virtual gigante. A ideia era extrair as melhores opções de bancos de dados imensos, chamados Princeton e Zinc Drug, aplicando filtros absolutamente implacáveis. Imagina isso como o maior torneio de eliminação do mundo microscópico, feito de propósito para pegar aqueles 176 milhões de compostos iniciais e afunilar até sobrarem apenas 4 candidatos altamente viáveis. Vamos entender como eles fizeram essa mágica acontecer. O pontapé inicial desse torneio de eliminação foi usar um programa avançado de correspondência em 3D chamado ROX, seguido por uma triagem eletroestática rigorosa chamada ION. Basicamente, os supercomputadores começaram a procurar gêmeos perfeitos para o nosso remédio de referência, o CPA, tanto na forma física quanto no magnetismo. Foi uma varredura visual e elétrica na velocidade da luz que pulverizou a concorrência instantaneamente, reduzindo aquele número gigante para apenas as 1000 moléculas mais promissoras. Bom, achar os gêmeos estruturais foi só o primeiro passo. A fase seguinte é uma verdadeira pista de obstáculos biológica. Aquelas 1000 moléculas restantes tinham que provar que, além do formato em 3D certo, podiam ser absorvidas, distribuídas e metabolizadas com total segurança pelo corpo humano. Essa é a famosa fase ADMA. Afinal de contas, não adianta nada o remédio ser perfeito no mundo virtual se o ácido do estômago ou o fígado destruírem a molécula antes mesmo dela ter a chance de chegar na próstata, concorda? E o funil não para por aí. Apenas ter a forma certa não é suficiente para salvar vidas. Para garantir que o medicamento pudesse ser tomado por via oral, as moléculas precisavam passar pela rigorosa regra dos 5 de Lipinski, e elas também tiveram que sobreviver a testes pesados de toxicidade e limites exigentes de dose letal. Foi um verdadeiro massacre científico. Essa bateria de testes cortou o grupo brutalmente mais uma vez, deixando de pé apenas 19 candidatos de verdadeira elite. Para entender o grande e complexo chefão final desse processo, a gente precisa falar sobre o docking molecular. Em termos bem práticos, é uma simulação em 3D que testa como a nossa chave molecular sobrevivente se comporta na hora de tentar invadir a fechadura do câncer. É o teste definitivo para ver se o novo composto consegue entrar com a precisão e a força exatas para desativar permanentemente a máquina de replicação do tumor. É aqui que a verdadeira batalha computacional pega fogo. Imagina a cena. Aqueles 19 candidatos de elite lutando virtualmente para se encaixar no receptor androgênico do câncer. O software fica calculando milhares de posições de entrada e ângulos de rotação diferentes sem parar. Tudo isso para provar matematicamente qual molécula tem a maior afinidade de ligação possível. A regra de ouro é claríssima. Quanto mais forte e profundo for o encaixe químico dentro do receptor, maior será a eficácia teórica do remédio.
Mas espera aí, dá para confiar de olhos fechados em tudo que o supercomputador diz? Para provar que sim, a equipe científica precisou fazer uma validação inquestionável. Eles mostraram que o programa conseguia pegar o remédio original e sobrepor ele perfeitamente à posição real na natureza. Sabe qual foi o nível de precisão? Um desvio minúsculo de apenas 0,487 angstroms. Isso é fisicamente menor do que um único átomo. Ou seja, ficou provado sem sombra de dúvida que a simulação é um espelho exato da realidade. Depois do software processar milhões de cálculos complexos, avaliando forças de atração e repulsão minuciosamente, o julgamento final chegou. Apenas 4 moléculas altamente específicas, com esses códigos originais do banco de dados Zinc, sobreviveram à fase de docking, conseguindo formar ligações incrivelmente superiores à nossa referência inicial. Mas a jornada ainda não acabou. Agora elas precisavam provar que não só se encaixavam na primeira fração de segundo, mas que aguentavam o teste implacável do tempo e do movimento celular. A biologia não é estática. Então, para ter certeza absoluta de que essas moléculas não iam simplesmente se soltar com a agitação e o calor natural do corpo humano, os pesquisadores aplicaram uma simulação de dinâmica molecular de longos 100 nanosegundos. É como acompanhar um verdadeiro batimento cardíaco estrutural simulado. E as instabilidades registradas confirmaram o melhor cenário possível. Todas as 4 moléculas aguentaram maravilhosamente bem, mantendo-se firmes e ancoradas ao alvo inimigo. E para fechar com chave de ouro essa estabilidade surpreendente, entra uma métrica vital conhecida como raio de giração. Ele mostra de um jeito brilhante que, enquanto um novo remédio se agarra ao alvo com uma força química extraordinária, a própria proteína-alvo mantém seu formato natural, compacto e seguro. Isso é crucial na farmacologia, porque significa que não acontecem desdobramentos imprevisíveis ou perigosos em outras partes da proteína. A interação química projetada se revela limpa e perfeitamente segura. Finalmente chegamos ao pódio, de frente para os verdadeiros vencedores incontestáveis. Daqueles incríveis 176 milhões de compostos iniciais perdidos num palheiro digital, apenas estes 2 campeões excepcionais emergem hoje como as grandes promessas. O primeiro mostrou uma afinidade de ligação que é matematicamente muito mais forte do que o tratamento atual. E o segundo foi além, entregando o pacote médico completo. Uma excelente atividade biológica contra o câncer e ótima solubilidade em água, tornando ele um candidato brilhante para virar um remédio real. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão final que é de cair o queixo. A triagem computacional de ponta tem o poder de comprimir e acelerar de forma revolucionária a descoberta de remédios, filtrando de forma inteligente centenas de milhões de opções em questão de semanas, e não mais de décadas. A grande pergunta que fica no ar agora é: com que rapidez a gente vai ver essas vitórias digitais de hoje ultrapassando as barreiras e se transformando em curas reais nos hospitais? A biotecnologia escancarou essa porta de vez, e o futuro da medicina parece mais rápido e promissor do que nunca. Agradeço imensamente pela companhia nesta nossa imersão de hoje e até a próxima análise.